Olá, desejo que você esteja bem. Se liga, você sabe controlar bem o tempo da sua redação? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Sabe quanto tempo leva para planejar? Ave Maria, cheia de graça, Senhor. E quanto tempo para transcrever para a folha de resposta? Jesus. Tudo isso faz toda a diferença no dia do exame, porque quando você sabe esses tempos, você não tem com que se preocupar com o restante do tempo da prova. No dia da redação, a prova tem duração total aí de 5 horas e meia. Dentro desse intervalo de tempo é que a sua redação será feita. Por isso você precisa saber quantos minutos ou horas a redação vai tomar. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo, a dividir bem o tempo da sua produção textual. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação para você que leva mais tempo para fazer a redação do que para voltar à realidade após descobrir ali o tema desse ano. Caracas. Muito bem, saber esses tempos vai ajudar você a decidir se vai fazer a redação logo de início ou se vai deixar para pensar nela após fazer uma parte da prova. Quando a pessoa não sabe nada sobre o tema da redação, pode adotar essa estratégia de fazer uma parte da prova para averiguar ali se alguma questão possui uma ajuda, ainda que de forma indireta. Por vezes, um texto proposto como fonte para determinadas questões traz uma gama de informações que pode ajudar aí, né, toda a situação. Podem ajudar você a se lembrar ou até mesmo produzir os seus argumentos. Sacou? Bateu o desespero? Bateu a amnésia temporária? Vai fazer as questões objetivas que depois a redação começa a se formar na sua mente. Vai por mim, acredita. Eu ensino aos meus alunos o seguinte, ó. Cronometrar o tempo de transcrição. Na verdade, cronometrar tudo, mas cronometrar inicialmente o tempo de transcrição. Vou te dar o passo a passo aqui, se liga. Após iniciar o processo de transcrição, é importante que o candidato esteja convicto e não faça mais nenhuma mudança no seu texto, sacou? São as mudanças feitas de última hora, em geral, na hora da transcrição, que tornam aí os erros... vamos dizer, esses erros são os mais traidores, esses que a gente faz na hora de transcrever e eles acabam distanciando a sua nota daquela famosa nota 1000 ou 200 pontos aí na competência que... Dependendo do erro que você cometer, não é? Se for erro de ortografia na competência 1, se for erro na proposta de intervenção é lá na competência 5, e aí por aí você que está estudando já sabe. Por isso, presta atenção para não sair mudando tudo na hora de transcrever a sua redação, certo? É muito raro alguém que consiga transcrever uma redação aí que tem 900 mais aí de pontuação em menos de 10 minutos. Da minha experiência, eu percebo que as boas redações sempre levam de 20 a 30 minutos só para transcrever. Se ligou? Ó, 30 minutos só para transcrever. É a média que eu tenho observado aí. É o seu caso? Parece muito, mas escrever as 30 linhas de maneira que a letra fique uniforme não é tarefa fácil, sobretudo se a pessoa não estiver praticando redação nos meses anteriores ao exame. É o seu caso? O tempo de produção do texto também é muito importante, pois a produção é após o planejamento e o mapeamento e, né, você não pode levar muito mais tempo fazendo isso do que transcrevendo. Tudo tem que ser meio equilibrado, sacou? Eu ensino isso melhor num método que eu chamo de método redação 4 passos. Eu tenho um intensivo, se você tiver interesse eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Para tentar informar uma média saudável aí, que eu vejo nos textos dos meus alunos, fica assim, ó. No mapeamento dos textos motivadores é investido, vamos dizer assim, uns 10 minutos para você ir fazer aí o destacamento de dados, fatos, opiniões, as citações, os argumentos que você pode usar no seu texto. Então, o mapeamento é quando você vai lá nos textos motivadores e faz sublinhar tudo que você acha que pode usar no seu texto. Usa aí uns 10 minutos,
talvez mais, se você for uma pessoa que precisa reler e tal, mas basicamente 10 a 20 minutos é um tempo hábil. No planejamento, fazemos as frases com a ideia geral que se quer em cada parágrafo. E esse processo deve levar aí até uns 20 minutos, tá bom? Então, ó, planejamento, 20 minutos. Por quê? Porque na introdução você precisa ter uma frase que vai fazer a contextualização, outras que venham trazer os seus argumentos, outras que meio que tragam um pouco da sua proposta de intervenção, a sua tese, né? Entende? Então, você não está construindo ainda o seu parágrafo, você está fazendo o planejamento dele através de frases curtas, mas com o máximo de sentido possível para melhorar a sua redação em torno de planejamento, que depois você vai transformar em texto, sacou? A produção da redação é um momento pesado, pois será aquilo que você vai entregar. Por isso, em geral, uns 30 a 40 minutos aí são ideais para essa produção sair sem muitos erros. Então, ó, produção, uns 30 a 40 minutos é o ideal. Parece bastante, mas você vai ver que vai ser o ideal, vai dar no quilo certo aí para você. Agora é a hora da revisão, que não deve levar mais do que 10 minutos. Mas lembre-se, revisar não é correr. Revisar é a sua última chance de trocar erros básicos que você não cometeria se houvesse percebido. Por isso, esses 10 minutos não podem ser com pressa, tem que ser 10 minutos vividos a pleno vapor, certo? Certo, então, revisão, 10 minutos, mas não são 10 minutos corridos, são 10 minutos vivendo cada segundo e olhando cada palavra, porque é a parte da revisão. Visão, entendeu? Visão, essa é a ideia. Fazendo a soma aí desses minutos e tomando por base o tempo máximo que eu estou propondo aqui, temos como tempo total para sua redação o quê? 1 hora e 50 minutos, se eu não errei aqui nessa soma, né? 40 mais 20, 1 hora, mais 10, 1 hora e 10... mais 10, 1 hora e 20, mais 30, 1 hora e 50 minutos. Eu até fiz aqui embaixo também. Então, se você tem 5 horas e meia nesse dia de prova, reservando 1 hora e 50 para sua redação, quanto que sobra? 3 horas e 40 minutos para você responder 90 questões. Aí você faça a conta aí para quantos minutos você vai demorar em cada questão, beleza? Mas o que eu quero tocar no seu coração é o seguinte: quase 2 horas para fazer a redação. Isso contando alto nessas minhas avaliações aqui de tempo que eu tenho visto nas redações, entendeu? Você pode diminuir esse tempo e deve, porque quase 2 horas para fazer uma redação é muito tempo e é cansativo. Então tente diminuir esse tempo praticando uma redação por semana, sacou? Se você subtrair esse tempo do período total aí da prova, verá que para responder as 90 questões das áreas que são aplicadas no mesmo dia da redação, ainda restarão 3 horas e 40 minutos. Acertou, miserável. Parece tempo hábil, mas faço questão de relembrar que esses tempos somente são possíveis para as pessoas que estão praticando, no mínimo, uma redação por semana. Eu já vi muita gente perder nota na redação porque não se preparou para esse momento final do dia da prova. Elas deixaram para fazer redação após todas as questões e o que aconteceu? O cansaço bateu. Eu não estou suportando mais. Sim, fazendo com que cometessem erros básicos, né? E isso quando não cometem algo que é proibido e explicitamente descrito no manual de correção e ali no dia no caderno de questões, como assinar a prova, colocar algum tipo de código ou símbolo, ou mesmo escrever fugindo ao tema ou ao tipo textual. Outro erro clássico é a pessoa começar o quê? A escrever com letra ilegível. Tá cansada? Precisa dar conta, precisa escrever rápido ali no tempo que falta, a letra começa a sair um garrancho, não dá para decodificar. É verdade. Por isso, se você vai fazer Enem esse ano, preste atenção nessas dicas que eu dei aqui. Além de praticar uma redação por semana, cronometre cada parte do processo da sua redação. Desde o mapeamento dos textos motivadores, passando pelo planejamento, produção do texto em si, revisão e transcrição. Certo?
Se você reservar esses minutos que eu estou propondo aqui, não terá problema com redação esse ano e quem sabe será ela que vai alavancar a sua nota geral do exame, hein? Pior do que não produzir redação é produzir e não ser bem avaliado devido a fatores externos ao texto, como o uso atrapalhado do tempo. Olha que frustrante. Literalmente, isso está em suas mãos e só você pode dar um jeito, certo? Agora é hora da sua inscrição marota, porque a sua inscrição, você sabe, ajuda muito a esse canal crescer e ajudar mais pessoas que precisam aprender redação desse jeito aqui nosso descontraído, tá certo? E outra coisa também, vou deixar aqui 2 playlists, uma com evidências de tema, é um quadro que eu tenho onde eu abordo um tema, um possível tema da redação, sempre fornecendo ali uns argumentos, às vezes uma proposta de intervenção, e também vou deixar uma outra playlist com as dicosas marotas, que são as dicas que eu dou para você melhorar sua produção de redação sem muita neura, sem muito problema. Valeu? Eu agradeço pela sua atenção e até breve!